Fala galera, eu sou o Beto Banieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber o Gustavo Sampaio. Ele é um empresário, um executivo no mundo das energias alternativas, energia eólica, energia solar. Ele é conselheiro de ciência e tecnologia de Jundiaí e ainda é um membro da Associação Brasileira de Hidrogênio Verde. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Se apresenta aqui para o nosso público. Bom, vamos lá. Meu nome é Gustavo, minha formação de base é na área química, mas eu, nos últimos anos, dei uma migrada para a parte de energia e comecei a entrar, de fato, com a parte de gestão nas áreas de eficiência energética. Sim. Então, hoje, eu atuo totalmente na área de eficiência. Tá bom, então explica pra gente o que são essas energias alternativas, que é esse assunto que todo mundo tá falando hoje em dia, principalmente do hidrogênio verde, que é uma coisa que eu quero falar bastante com você também. Perfeito, vamos lá. Energias alternativas são as energias que saem do convencional de matrizes de O fonte combustível fóssil. Então, Certo. ela acaba saindo desse processo. Hoje, o Brasil, apesar de ter a utilização de energias fósseis, ele acaba sendo o país que utiliza mais a energia alternativa e renovável, né? Sim, Então, sim. tanto eólica como solar. O hidrogênio está numa base de desenvolvimento agora, está começando a se olhar para o hidrogênio como uma possibilidade Uma uma alternativa. alternativa frente a combustíveis fósseis também, porque é uma energia Certo. limpa e o resíduo que ele emite é o oxigênio. Fácil, né? E como que tá a distribuição energética no Brasil hoje em dia? Hoje em dia a gente tem 51% da matriz energética em fontes hidráulicas, né, que seria as hidrelétricas, e o restante a gente Sim. distribui entre eólica, solar, as termoelétricas, né, que a Sim. gente acaba utilizando um O pouco. Brasil é um dos países que tem a energia mais limpa do mundo, não é não? Exato, exato. O Sim, Brasil a tá, gente tá, investe tá, bastante em energia hidrelétrica. tá na É um trincheira. benefício do Brasil, né? Tem muito rio, Exato. tem muita água, dá para fazer bastante usina. Eles acabaram dando uma parada nessa dinâmica das hidrelétricas até por causa do impacto ambiental, né? Quando Sim, você fala da questão da poluição e tudo mais, você tem a questão do impacto da hidrelétrica. ocupa Hoje, um espaço muito grande, tem aquela exato, questão do inunda. deslocamento dos peixes, inunda. Exato, você tem que Tem criar que ter todo um vários processo. cuidados, né? O que se está fazendo agora, a gente até comentou em off, mas é pegar essas hidrelétricas e começar a utilizar a mesma operação revertendo as usinas. Então, a gente está falando aí Sim. de usinas reversíveis. Então, eu utilizo essa operação na base, como ela é convencional, e depois eu reverto todo esse fluxo de água para ele passar de novo. É interessante. E uma outra energia também, que eu acho que o Brasil é forte, energia eólica, né? Como que ela é Energia, gerada e qual que é a ele, relevância dela aqui para o Brasil? Hoje no Brasil, se eu não me engano, a energia eólica está em torno de 13%. Tá? Ela começa lá em 92, a sua primeira operação, e aí desde então ela vem crescendo com a Vesta, né? A Sim. Siemens também entrou nesse negócio, mas depois ela saiu com a Gamesa, e hoje quem está à frente desse negócio é a Vesta e a WEG. Eles são A VEG, os sim. principais players. E aí depois eu tenho o player de comercialização, que são os players que atuam no front mesmo vendendo, que é a Casa dos Ventos, que é o principal player hoje. Mas é um mercado interessantíssimo. Hoje o custo relacional dessas operações é um custo muito parecido com o custo da energia solar, mas só que hoje a gente tem uma limitação, né? A Sim. gente tem muito vento na região Nordeste. Então Sim. Então essa lá, principalmente operação no sertão, né? elas Nos lugares estão, mais humildes. exato, elas estão para lá porque hoje o vento não funciona tão bem aqui na região sul e sudeste, né? Sim, Então sim. você tem uma operação muito centralizada lá naquelas regiões. O único problema aí que a gente enfrenta, que de vez em quando é uma conversa que eu até tenho com o pessoal, é a questão da rede, né? Da parte de transmissão e distribuição. Foi feito um pátio gigantesco, mas do Leão até chegar à transmissão, de fato, a produção de energia, Sim. ainda falta muita conexão. Então a gente tem muita energia gerando, mas não tem tanta energia conectada. Pô, faz sentido, faz sentido.
E falando sobre o custo-benefício, vale a pena investir em energia eólica? Vale a pena desde que sejam nessas regiões, porque lá você tem um vento constante, né? Porque não é sobre a força do vento, é sobre A a constância. constância dele. Legal. Então, nessa região, você pega um vento que vem do sul da África e ele acaba movendo as pás de uma forma que gere uma sim. constância de produção de energia. Aqui no Sudeste não tem tanto assim? Não, a gente vai ter muito no sul. Então, No Sul tem também? a gente tem algumas operações dentro do sul. Legal. Vindo aqui pelo meio do Brasil é pouco. É pouco, é pouco. Mais nos extremos, né? Exato. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o hidrogênio verde. O Você deu uma hidrogênio introduzida verde. lá no começo. Para começar, explica qual que é o conceito, que eu acho que poucas pessoas têm essa ideia clara na cabeça. Tá, o hidrogênio verde, ele é basicamente como que ele é feito, tá? Como que ele é produzido. Você pega a água, separa a molécula, oxigênio do hidrogênio, Certo. através de hidrólise, né? Mas hoje, dentro das operações de hidrogênio, a gente tem um pequeno problema, né? A gente vai precisar essencialmente da energia para fazer essa hidrólise, essa separação Sim. da molécula. Então ainda Claro. tem essa problemática, mas é um combustível que é fantástico, é o futuro do mundo, né? Dá pra gente falar que é o futuro? Dá para da falar energia. porque a gente tem hidrogênio basicamente em tudo, né? Então a Sim, gente consegue extrair hoje hidrogênio basicamente de tudo quanto é produto. Sim, isso é verdade. E Então- o Brasil tá bem nesse processo? O Brasil está bem. Hoje você tem uma operação bem interessante que a Thyssen tá desenvolvendo no Disse polo empresa? ThyssenKrupp. Isso. Sei. No polo de Camaçari. É uma operação aí de 10 toneladas ano Aham. que eles estão começando a fazer. São os pioneiros no Brasil, então Sim. hoje eles já estão desenvolvendo essa operação, junto com a Elequeiroz, que é uma grande produtora de amônia. Ó, que Então, legal. hoje já existe uma operação bem interessante. A Gerdau também está olhando para isso. Gerdau é um play que está dentro da Associação de Hidrogênio Verde, Sim. então eles também estão olhando para isso por uma tecnologia que eles estão desenvolvendo, que é a exportação de hidrogênio verde, enriquecendo o cavaco de ferro. Então eles põem ele Caraca. dentro da molécula de ferro e exportam isso. Exporta? É Exporta. uma forma de estocar. Exato. Daí fica mais fácil o transporte, né? Exato. E depois você só retira em alta temperatura, você separa um do outro. É fácil fazer isso? É fácil, é Pô, tranquilo. então é a melhor forma de fazer. E onde que o hidrogênio verde já está sendo usado? Hoje, o único lugar que está sendo usado aqui no Brasil, falando de Brasil, Sim. é no polo de Camaçari, que eles estão começando a Onde que é utilizar. esse polo de Camaçari? Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Legal. Eu falei aqui, deve ter um ano, 2 anos aqui no programa sobre hidrogênio verde. Não, Eu falei de como era fantástico isso. Tenho que 2 anos para cá deve ter evoluído bastante. evoluiu bastante. E tem as operações de carro também, né? Que eles estão desenvolvendo. A Hyundai é pioneira, a Toyota também está desenvolvendo motor a hidrogênio. Sim. Então, assim, é operação fantástica. Você Mas separa- e nos setores assim que a gente pode falar, onde que ele já é usado? No transporte? No transporte Já tá sendo já aplicado? está sendo usado na Suécia no transporte público. Você já tem ônibus lá Que é movido que pelo é hidrogênio movido verde? hidrogênio verde. Caraca, e aqui no Brasil a gente já usa? Não, aqui no Brasil ainda está meio que no pioneirismo, ainda está meio que engatinhando a O que coisa. falta aqui pro Brasil começar a aplicar? Falta bastante investimento nessa área, né? Investimento. Pesquisa para aplicação. Então hoje a gente tem uma dificuldade de juntar o pesquisador com o cara que vai aplicar, a indústria que precisa do. E nesse setor esse investimento cabe mais pela iniciativa privada ou pelo próprio governo mesmo? Na realidade, a iniciativa privada ela sempre faz as ações paralelas, mas isso tem que partir do governo porque você tem as regulamentações, né? Sim. E a iniciativa privada ela não consegue regulamentar, como aconteceu, por exemplo, com o setor solar. Você vem regulamentando ele e aí você vai conversando com os setores, com as associações e criando as regulamentações que façam sentido para aquele Sim. setor. Hoje, o hidrogênio verde é uma coisa totalmente nova, como é, por exemplo, crédito de carbono. Esse hidrogênio verde já tem quanto tempo que o pessoal está trabalhando nele? Cara, é uma recente. coisa nova, deve ter uns 15 anos no máximo Sim. de pesquisa que você conseguiu desenvolver e falar, ó, dá para separar as moléculas. Começou a ser desenvolvido aqui no Brasil, não, né? Não. Tem pesquisas na No mundo Europa. inteiro. Exato.
E como que esses combustíveis, essas energias renováveis se comparam com o petróleo na questão da eficiência, do custo-benefício? Cara, em relação ao petróleo, eles são 100% eficientes, É muito mais muito eficiente? mais. É basicamente como, por exemplo, o álcool. Você Sério, tem o etanol. o etanol. O etanol é um combustível, assim, em relação à eficiência, ele é bem mais eficiente do que a gasolina. A gasolina queima melhor, mas o Sim. etanol é mais eficiente. Legal, legal. Gustavo, mas antes da gente continuar aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero anunciar a vocês daquele recado que vocês já estão acostumados, que é anunciar a sua marca, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo a honra de receber o Gustavo Sampaio. Ele é um homem das energias alternativas, energia eólica, hidrogênio verde. Ele falou bastante sobre isso, que querendo ou não é a energia do futuro. Gustavo, falando agora sobre o petróleo, como que a Petrobras está vendo essa crescente do hidrogênio verde, das energias alternativas no geral, principalmente aqui no Brasil? Perfeito. Hoje eles se movimentam para meio que pivotar o projeto deles, olhando para o cenário principalmente de eólica, operações offshores, para produção Certo. de energia, e toda a parte de solar também. Eles olham um pouco para essa questão do hidrogênio, existem pesquisas relacionadas a isso, mas a Petrobras está mudando muito o processo, até porque a gente tem Sim. uma expectativa de findar o petróleo, né? Então, uma vez que Será acabou, findar o petróleo? Deixar de usar? deixar de usar. Sim. Então, uma vez que você parou de usar, você deixa de ter a necessidade, Sim. ou uma boa parte da necessidade da operação da Petrobras no Brasil. Sim. Porque eles atuam com energia, né? Eles já estão tentando migrar, Já estão tentando trilhar um novo caminho. se movimentar para poder sair um pouco Certo. dessa dependência exclusiva do combustível fóssil como principal core business da operação deles. E até quando? Isso que é muito discutível. Até quando você acha que a gente vai continuar usando petróleo, cara? A galera fala em 2030, outros falam em 2040, mas eu acho que até uns 2050 acho que a gente ainda Você acha que ainda tem mais uns 30 aninhos pela frente? Tem. A gente tem a Sim. revolução dos carros elétricos, carros híbridos e tudo mais, mas isso demora um bom tempo Sim, para... muita gente não gosta de carro elétrico, né? Exato. Tem a questão de rede de abastecimento e entrando num ponto agora, falando Fica à de vontade. Petrobras e tudo mais, Aham. a Shell, que é uma das maiores redes de combustível, Show em que é inglesa, né? isso, eles estão mudando toda a matriz dela e o que eles vão pivotar? Eles vão pivotar só a rede de abastecimento. Então eles já estão Sim. fazendo redes de recarga, eles vão utilizar hoje, eles têm em torno de 15 mil postos Certo. no Brasil. Só no Então, Brasil já tem que Exato. A única diferença que eles vão ter em relação a tem o petróleo, tem o energia elétrica, é o posto, o cabo de conexão. Então eles já estão mais avançados que a Petrobras Já- nesse quesito. Não, já estão olhando, já estão Já tão bem investindo na frente. em usinas para fazer Sim. o abastecimento
dessas operações, Certo. então eles já estão olhando, e a Petrobras também não está ficando para trás, né? Sim. Então eles estão olhando para esse cenário também. Sim, sim. E você acha que a gente vai continuar achando petróleo ainda nos próximos anos? O Brasil que achou recentemente o petróleo na faixa equatorial, né? Ali Sim, no, sim, sim. no Amapá. Exato. Não, eu acho que encontrar a gente vai. Eu acho que a gente não vai ter a necessidade de utilização Sim. nesse formato para combustível. Porque o Sim, petróleo, sim. muita gente olha, não, eu vou utilizar gasolina, mas a gasolina é a borra do petróleo, né? Você Sim. tem uma série de outros produtos que são feitos com o petróleo, plástico, Quase borracha. tudo aqui, só nessa mesa aqui já deve ter um monte de coisa que é feita com petróleo, Então, né? assim, existe uma série de outras aplicações que provavelmente a gente continue usando, mas Certo. não da forma que a gente utiliza hoje como combustível. Sim, o Brasil está competitivo nessa questão da transição energética em relação aos outros países, a grande maioria? O Brasil hoje ele só perde para os Estados Unidos em relação a isso. Os Estados Unidos está investindo bem Está investindo nisso? bem. É Qual porque que eles investem mais? solar, eles são Solar? bem competitivos e os Estados Unidos já está à frente na regulação de mercado. Então, por exemplo, falar de regulação de mercado muito simples, mercado livre de energia. Hoje você pega um celular, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você consegue contratar a energia que você quer, da fonte que você quer, de forma simples, com o preço que você quer, pelo Caramba. celular. Hoje A gente isso ainda não tem está aqui no chegando no Brasil. A regulamentação abre a partir de 2028, mercado Sim. livre para o consumidor como eu e você. Hoje Legal. já acontece para as grandes indústrias, para quem está no A4, tem um pouquinho de GD aí que você consegue contratar por assinatura e tudo mais, mas ainda não Sim. está totalmente aberto. A regulamentação começa a abrir 2028, aí você começa A gente começar a Contrata- trabalhar nessa questão. Exato, começa a Sim. ser mais competitivo o mercado e aí começa a ser benéfico para o consumidor. Você consegue ter benefícios para o consumidor. Porque hoje a energia para o Brasil, falando de Brasil, é a mais cara do mundo. A mais cara do mundo? A energia no Cara, Brasil é a mais É que cara no do Brasil mundo. é muito caro, né? Exato. E a gente tem essa problemática. Qual que é o problema hoje? Hoje você tem um concessionário que te oferece energia e você não tem opção. Então você não pode falar, cara, mas eu quero solar. Sim. Mas eu quero da fonte, eu quero de biomassa. Você não pode escolher. Eu quero. Não, a gente costuma chamar de consumidor cativo isso. É um monopólio, né, que eles têm. Sim, eles têm um monopólio Chamado sobre. monopólio Ex- natural, né? Exatos. Então, para eles é bem interessante, mas aí o que acontece? Com essa nova regulação, você começa a ter tanta necessidade de mais produção de energia e de mais fontes. Aí você parte para a questão da biomassa, da utilização, por exemplo, dos lixões. Sim. Porque os lixões só serviam antigamente para jogar lixo. Sim. Mas só que passou o tempo, eles acumularam o gás metano e aí começou a se produzir energia desses Caraca. lixões. Então aí você fala de biomassa. Fala pra gente, explica mais o que é essa biomassa, que eu acho isso muito interessante. Biomassa é tudo que é o composto do lixo, do resíduo. Por exemplo, as grandes operações de etanol, eles já usam isso há muito tempo. Então Sim. eles processam a cana, extraem tudo que precisam extrair da parte de produção de combustível, produção de açúcar, produção de tudo. E o bagaço disso vira biomassa, vira combustível para queimar na caldeira, para se transformar em energia, que eles injetam na rede também. Caramba, e o Brasil é forte nessa questão? O Brasil é forte, é forte. Pô, que legal. Hoje Dá pra não expandir mais? dá para expandir bastante mesmo. Vale a pena? Vale a pena. Pô, que legal, cara. E como que as energias renováveis podem impactar não só o Brasil, mas o mundo como geral? Vamos lá. No Brasil, hoje, a gente vai considerar que se você consegue trazer um bom pátio de energias renováveis, você consegue reduzir custo. E isso se reflete no consumidor final, né? Você reduzir Sim. o custo de energia, isso vai passar para toda a cadeia. Sim. No mundo, hoje, o Brasil ele já está começando a pensar em exportação de energia. Exportação de energia. Exportação legal. de energia. A gente está falando de exportação de forma convencional, por fio. Então, a gente já exporta energia para o Paraguai, para a Argentina. Mas Gasodutos? Não. Por cabo. Ah, por cabo mesmo. Porque a gente tem a Itaipu é Tem. binacional, né? Sim. Então, o que acontece? Você consegue exportar essa energia. Ah, E que aí legal, vem uma cara. outra tecnologia que
faz com que a gente possa exportar essa energia de forma até mais simplificada. As BESS, os bancos de bateria. Como que é isso? Os bancos de bateria são baterias em grande porte, então estou falando de 1 mega, 2, 3. Você carrega ela dentro de um processo de usina e você pode transportar essa energia, a bateria já mesmo, que nem aquelas de carro? Power bank, o mesmo sistema. Você não tem o power bank do seu celular lá que você carrega, a hora que você tá Cara, tô numa emergência, tô fora de casa, conecto o power bank me dá suporte ali. Mesma coisa de energia. A gente está trabalhando nessa questão da exportação trabalhando com isso? De exportação, não só exportação, mas também internamente. Hoje existe uma operação da Siemens que se chama Microgrid, que é uma operação de sistemas isolados, mas a ideia do projeto é bancos de baterias alternativos, para que você consiga carregar, exportar, ou, por exemplo, jogar num horário mais estrutural. O ponta, por exemplo, que é o mais caro, você carrega ela durante o horário fora ponta, que é o horário mais barato, e descarrega no horário ponta e não utilizo nesse horário de pico. Interessante. Porque você tem uma problemática de uma superprodução durante um horário e durante o outro horário eu não tenho tanta produção. Né? E aí eu preciso equiparar esses processos. Como que eu equiparo? Com a bateria. Então a energia vai gerando, vai estocando nas baterias. Exato. Chega no horário que ela não gera mais, mas você já está ali estocado. Eu já estou estocado e eu descarrego ela. Interessante. A energia eólica, ela é prejudicial para o meio ambiente? Eu vejo muitas pessoas falando disso, que ela gera muito barulho, ela tem ruído. Pássaros, o ruído e espaço também. Espaço, geralmente, você precisa de áreas muito grandes para colocar um pátio, instalar um pátio de eólica, né? Então a gente acaba tendo essa única problemática, né? Hoje se fala muito na interferência ambiental, que muda a rota de migração de aves e tudo mais, por causa daquela questão das passas ser muito grandes, né? Então, interferir no ciclo também, mas hoje, falando em impacto, eu acho que não gera tanto. Eu acho que gera mais impacto econômico, traz mais benefício. Impacto positivo do que negativo. Exato. Legal, dá pra gente investir mais. Gustavão, como é que você vê o futuro das energias daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos a gente vai estar fazendo isso que eu acabei de falar. Contratando energia de forma mais competitiva de qualquer fornecedor. A gente vai ter uma série de matrizes aí novas que vão surgir durante esse período aí de transição. A gente está olhando para solar e para eólica e para fontes de biomassa, mas vão surgir mais alternativas que a gente ainda não tem essa visão, mas vão surgir muito mais alternativas, inclusive o hidrogênio, que é uma possibilidade gigante. E Gustavo, para terminar, deixa uma mensagem final aqui para o nosso público com base nesse seu grandioso conhecimento. Bom, vamos lá. Eu espero que todo mundo comece a olhar para essas fontes, para essas alternativas de energia e comece a entender as oportunidades de poder utilizar ao seu favor, né? Inclusive, utilizar com outros processos também, né? Legal. Gustavão, obrigado aqui pela sua participação. É sempre bom poder falar com pessoas que entendem tanto desses assuntos. Um assunto que eu acho que todo mundo deve saber mais, das energias renováveis. Mas é isso, quero agradecer vocês também que nos assistiram durante essa edição aqui do podcast. Nos vemos na próxima edição aqui do podcast Metaverso. Falou, galera!